Olá, meus irmãos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Que o favor imerecido e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja com os irmãos. Hoje estarei falando nesse vídeo sobre as duas bestas do livro do Apocalipse. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Está no livro do Apocalipse, capítulo 13, sobre as duas bestas. A besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar. Versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Lembrando, desde o Éden, a serpente, o Satã, ele procura destruir a semente da mulher, conforme nós vimos no vídeo anterior, sobre capítulo 12 do Apocalipse, que foi o Satã versus os irmãos do caminho. Satanás, ele é o dragão vermelho. Ele possui 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças com diademas simboliza 7 reinos com autoridade política, cada qual exercendo o seu período de domínio, através dos quais tem operado Satanás para oprimir e destruir os descendentes da mulher. As 7 cabeças representam os seguintes reinos: o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano e Roma eclesiástica. Estes reinos, sendo cabeças do dragão vermelho, significa que eles agiram, dominaram em conformidade com Satanás. As duas bestas, Roma imperial e Roma eclesiástica, conforme destaque do Apocalipse 13, fizeram campanhas cruéis e sanguinárias, por serem 2 poderes intolerantes e perseguidores do povo de Yahweh. A primeira besta. A primeira besta significa o Império Romano. Apocalipse 13, versículos de 1 a 4. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Os 10 chifres da primeira besta de Roma imperial representa a fragmentação do Império Romano. São apresentados como diademas ou coroas. As 7 cabeças da primeira besta representam reinos que são apresentadas sem diademas ou coroas. Alguns desses reinos já nem mais existiam ou perderam o domínio quando o apóstolo ou emissário Yahunan escreveu o livro do Apocalipse, conforme Apocalipse 17, versículo 10. Então, a primeira besta é o Império Romano. A primeira besta é o 4º animal da visão de Daniel, capítulo 7, versículo 3, Apocalipse 13, 1.
é o Império Romano, pois subiram do mar. Mar significa povos, multidão, nações e línguas. Isaías 17, versículos 12 e 13. Jeremias 47, versículos 1 e 2. Apocalipse 17, versículo 15. Essa besta, ela é poderosa, ela é o Império Romano. Os 10 chifres de Daniel, capítulo 7, versículo 7, é a fragmentação desse poderio que é o Império Romano, que foi fragmentado em 476 depois do Messias. Roma imperial era como leopardo, rápido e sagaz, como urso, poderoso e forte, e como leão, dominador mundial. Reuniu na boca do leão o orgulho de Babilônia, nos pés de urso os horrores de Medo-Persa, no corpo de leopardo o sistema filosófico humano da antiga Grécia. A verdade é que Satanás entregou ao Império Romano o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Roma imperial, ela é ferida, ela foi fragmentada em 476. Apocalipse 13, versículo 3. Mesmo fraca, mesmo fragmentada, dentro do Império Romano, tem a Roma eclesiástica, que é o cristianismo, que é forte e persegue o povo de Arro por 1260 anos. Começou em 538 e terminou em 1798. Roma eclesiástica, ou cristianismo, ela é a sucessora de Roma imperial. O cristianismo, ele se firmou dentro do Império Romano. Com o imperador Constantino, Roma imperial funda a Roma eclesiástica, o cristianismo paganizado. Roma eclesiástica, ou cristianismo, ela declara guerra aos santos e blasfêmia por 42 meses. Apocalipse capítulo 13, versículos 3 até o 8. Essa foi a primeira besta, que é Roma imperial. Agora nós vamos falar sobre a segunda besta, que é a Roma eclesiástica, ou o cristianismo. E vi subir da terra outra besta, e tinha os 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Ela exercia toda a autoridade, como da primeira besta. Fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse 13, versículos 11 e 12. A segunda besta, ela surge da terra. A primeira foi do mar, das nações. Essa vai surgir da terra, de dentro do Império Romano. Ela surgiu, se desenvolveu lentamente dentro do Império Romano. Ela também é identificada como sendo o falso profeta, conforme Apocalipse 19, 20. O cristianismo, ele corrompeu as Sagradas Escrituras e introduziu nas Sagradas Escrituras conceitos filosóficos e doutrinas de origem pagã. Esta besta, ela tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. O fato de os chifres serem semelhantes ao de um cordeiro dá a entender que esta besta teria caráter predominantemente religioso, sendo os 2 chifres uma indicação de que esta besta exerceria suas ações através do poder político e religioso. A voz do dragão
é a voz da intolerância, é a voz da perseguição. O dragão é simbolizado como sendo Satanás. A sua voz foi ouvida pela primeira vez no jardim do Éden, para afastar o homem de Yarro e com a intenção de levá-lo à sua ruína e perdição eternas. A besta que subiu da terra, que é Roma eclesiástica, ela operava grandes sinais, de maneira que fazia até fogo do céu descer à terra, à vista dos homens, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam sobre a terra, ele lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que receberam a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, versículos 13 e 14. A segunda besta, a Roma eclesiástica ou o cristianismo, além de ser poder religioso, estaria revestido também do poder civil que copiara as leis e toda a estrutura da primeira besta, a Roma imperial, formando desta forma uma imagem à primeira besta. E observe que também a sua sede fica em Roma, no monte da deusa Vaticanos. Essa segunda besta é esse poder religioso apóstata de grande magnitude que arrasta multidões e engana e faz obedecer às disposições idólatras herdadas da primeira besta. Os sinais operados por ela enganariam os habitantes da terra. Muitos crentes do caminho de Yahushua seguiu o cristianismo. Foi isso durante o período de 1260 anos, do ano 538 a 1798 depois do Messias. A segunda besta, ou Roma eclesiástica, ela deu fôlego à primeira besta, fazendo ressuscitar as antigas leis do Império Romano, revitalizando a prática de tortura legal, banimento, confisco, demolição de casas e anulação das liberdades individuais. Com a perda dos direitos civis, as pessoas não podiam comprar e nem vender. A esse respeito diz a profecia. No entanto, amados, já alguns autores acreditam que essa profecia ainda vai ser cumprida. Foi-lhes concedido também dar fôlego à imagem à besta. Confere. Para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, versículos 15 a 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 18. Qual é o nome deste homem? Qual é o nome dessa besta? Esse nome, ou este número, está associado à Roma eclesiástica. Está associado ao cristianismo. O cristianismo, de modo geral, não importa ele, evangélico ou católico, tudo é cristianismo. Tudo é a besta. Então, este número está vinculado ao Deus Sol.
Esse número está vinculado ao Deus Sol e à falsidade escritural. De quem estou falando? Você já sabe. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. E até o próximo vídeo e muito obrigado.